Bem-vindo ao nosso canal Investimentos Gratuitos. Neste vídeo, se você está interessado em investir e alcançar seus objetivos financeiros a longo prazo, continue assistindo este vídeo e aproveite as informações valiosas que compartilhei. Elon Musk acaba de revelar detalhes perturbadores para os cristãos sobre as crenças religiosas de um homem que alcança as vastas extensões do cosmos. O que pode ser o conceito de espiritualidade de um homem tão cientificamente orientado? Você pode tentar adivinhar, mas esteja preparado para se surpreender enquanto mergulhamos fundo. O que Musk disse para os cristãos que os perturbou e como os cristãos estão reagindo a isso? Junte-se a mim hoje neste vídeo, onde exploraremos o que Elon Musk revelou aos cristãos em uma entrevista recente com o site satírico The Babylon Bee. Elon Musk discutiu suas opiniões sobre religião, Jesus Cristo e a Bíblia. Enquanto a abelha geralmente produz conteúdo cômico, sua discussão com Musk se torna séria ao discutir a redenção por meio de Jesus Cristo, uma questão de importância eterna. O fundador da SpaceX conversou com o CEO do site cristão, Seth Dillon, editor-chefe Kyle Mann e diretor criativo Ethan Nicolle para discutir uma variedade de temas. Eles falaram sobre política, consciência, Estados Unidos e os ricos. Musk brincou que, no final da entrevista, os editores da abelha iriam para o inferno, já que eles não estavam frequentando a igreja, pois a entrevista estava agendada para o domingo. A entrevista, então, se concentrou em uma pergunta genuína sobre a salvação. Nicole disse, ligeiramente com ironia, mas com uma postura geral séria. Tony indicou que ele não estava brincando. O Babylon Bee é uma organização cristã e somos um ministério para fazer esta igreja. Estamos nos perguntando se você poderia fazer uma rápida oração e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. É uma oração rápida, como se isso fosse tudo o que é preciso para entrar no céu. Aparentemente, Musk ficou atordoado por alguns segundos e então respondeu, concordo com os princípios que Jesus defendeu. Há uma grande sabedoria nas ensinanças de Jesus e concordo. Apesar de Musk concordar com todos esses ensinamentos, ele ainda se recusa a se chamar de cristão quando questionado. Quando perguntado se o status militar multiplanetário da espécie humana era devido ao acaso ou às leis físicas, ele respondeu que era a última. Disse que Musk respondeu, bem, eu acho que há algum tipo de inteligência superior arquitetando tudo isso. Eu acho que provavelmente não, porque então você tem que dizer de onde vem a inteligência mestra, então isso levanta a questão. Então, acho que você realmente pode explicar isso com as leis fundamentais da física. Você sabe, é um fenômeno complexo a partir de elementos simples. Elon Musk é engenheiro e CEO de duas das empresas mais bem-sucedidas do mundo em áreas altamente competitivas. É seguro concluir que tudo que esse homem fala ele fala de forma lógica. É óbvio que as pessoas religiosas, como os cristãos, rejeitariam rigorosamente suas ideias. Em um podcast, os líderes do Babylon Bee perguntam aos convidados as mesmas 10 perguntas, incluindo esta pergunta de corte calvinista ou arminiana. Elon Musk solicitou clareza sobre a distinção entre crentes armênios e aqueles da Armênia, já que ficou surpreso com isso. Depois de algum background sobre a história protestante, ele disse que minha mente diria determinismo e meu coração diz livre-arbítrio. Por que o 278? O cara de 278 bilhões de dólares que criou a Tesla e a SpaceX falando com um site paródico cristão no final de 2021. A verdade é que Musk reage rotineiramente aos seus 69,7 milhões de seguidores no Twitter, mesmo que seja um senador dos Estados Unidos que esteja criticando seus impostos. Você sabe, ele se envolve com nosso conteúdo de vez em quando, disse o CEO Seth Dillon ao Fox News, depois de trocas de e-mails sobre uma reunião. Musk disse voe para mim e faremos isso. O resultado foi uma conversa que durou mais de 100. Em Austin, Texas, cobrindo tópicos como sátira, ciência, política e cultura popular. Os tópicos de discussão incluíram física de foguetes reutilizáveis, ciborgues, como despertar prejudica o humor, moralidade da CNN, notavelmente não a moralidade da Fox News e o futuro de um planeta perto de um sol em expansão. Musk escolheria ser o homem de ferro entre os super-heróis. Musk falou sobre sua viagem da África do Sul para os Estados Unidos, incluindo o tempo que passou trabalhando como trabalhador manual enquanto equilibrava a dívida do colégio. Reembolso ele então mergulhou no codificação de computadores e negócios na internet, ganhando milhões de dinheiro que eventualmente o inspirou a fundar a Tesla. O que se segue a história em outra entrevista com Elon Musk, o anfitrião pergunta a Musk se você acredita em Deus, ele respondeu eu acho que o universo precisa explicar isso melhor, portanto é possível categorizar Elon Musk como ateu que rejeita a existência de Deus e que vê o universo e as leis da natureza de uma forma científica. Perspectiva puramente científica e baseada em dados, a verdade, no entanto, não é tão simples e objetiva. Musk, que disse ter acreditado em Deus quando era jovem, recebeu o prêmio Axel Springer em Berlim em 2020.
Musk reconheceu ter frequentado uma creche judaica e uma escola de domingo anglicana em uma entrevista com a Welt M. Sonntag. Segundo Musk, a razão de ele ter frequentado uma escola judaica era porque ela ficava perto e tinha uma ótima faculdade. Então, num dia eu canto Ava Nájila e no outro. Cantando Jesus como criança, acho que você simplesmente canta junto, disse ele ter lido a maioria dos textos religiosos da entrevista. Concordo com alguns princípios, por exemplo, com o mandamento de virar a outra face. Ele também acha importante perdoar os outros, isso faz mais sentido do que o princípio do Antigo Testamento de olho por olho, disse Musk. Também considero o mandamento de amar o próximo como um bom princípio, mas acredito que todas essas histórias sejam literalmente. Verdadeiramente, provavelmente poucas pessoas acham incrível que Elon Musk compartilhe essas ideias elevadas e proibições ou, no mínimo, simpatize com elas. Alguém como Elon Musk falando sobre a importância de perdoar os outros, amar o próximo, generosidade e virar a outra face é fundamental em um mundo onde há caos e egoísmo, quando exibição e orgulho são um modo de vida para bilhões e bilhões de pessoas e quando o mundo é governado por... Apesar de acreditar nas ideias básicas das religiões, Elon Musk em si não é religioso e não acredita no conceito de uma divindade. Vale ressaltar que Musk tem um ligeiro efeito da religião em sua vida, pois suas ações às vezes apontam para os ensinamentos básicos do cristianismo. Musk revelou que rezou pela missão da nave Dragon após ela aterrissar com sucesso no Golfo do México, em um endereço comovente em 2020. Você sabe, eu não sou muito religioso, mas rezei por esse, disse Musk. Eu acho que isso é algo que o mundo inteiro pode desfrutar e realmente ver como uma conquista da humanidade, continuou ele. Esses são tempos difíceis, quando você sabe que não há muitas boas notícias e acho que isso é uma dessas coisas que é universalmente boa, independentemente de onde você esteja na Terra. Isso é uma coisa boa e espero que ilumine seu dia, afirmou Musk. Em outra entrevista com a Welt M. Sonntag, Musk afirmou que a Tesla está aberta a uma fusão amigável com um rival. Embora não seja certo se isso ocorrerá, é importante destacar que o ministro da Economia alemão tem desconfiança quanto à união da Tesla com uma fabricante de carros alemã. A Daimler, controladora da Mercedes e Maybach, foi mencionada como uma possível fabricante de carros. A Daimler está se preparando para fornecer ao mercado uma forte concorrência de carros elétricos premium. Talvez isso seja parte da estratégia de Musk. A personalidade de Elon Musk pode incentivar uma colaboração positiva no futuro. Só o tempo dirá. A ancestralidade de Elon Musk tem sido um assunto de significativa discussão. O nome Elon tem origem em hebreu, onde é usado como nome de menino. Em muitos casos, o nome se refere a uma árvore de carvalho. Em outros grupos étnicos africanos, é usado como um nome feminino com o significado religioso de Deus te ama. O nome Elon. O nome Elon é tirado do Antigo Testamento da Bíblia e um dos juízes de mais alto escalão de Israel o recebeu. Na década de 2010, houve significativamente mais meninos recém-nascidos nos Estados Unidos com este nome, resultado quase certo da crescente popularidade de Elon Musk. Seu nome tem origem hebraica, mas isso não significa que ele se considere judeu. Seu meio-nome também é Idelma. Muitas pessoas gostam de ligar os nomes do meio das pessoas à sua educação religiosa, mas isso não é sempre o caso. A verdade é que a origem do nome Elon é hebraica, mas isso não significa que ele se considere judeu. O meio-nome de Elon, Eidelman, é alemão e não tem ligação com a religião judaica. Apesar de suas raízes africanas, é possível que ele tenha sido nomeado após seu bisavô materno John Elon Eidelman. As viagens de Elon para Israel reforçaram as especulações sobre sua religião, mas ele foi equivocadamente considerado judeu. Durante uma visita ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele foi identificado como judeu, mas isso não é uma afirmação correta. Netanyahu visitou também lugares históricos judaicos na cidade com sua família, mas a visita foi principalmente para interesses comerciais, com o futuro da Tesla no Oriente Médio sendo um foco principal. Ele pode não ser judaico ou cristão abertamente, mas parece estar lentamente encontrando Deus. Elon Musk afirmou em uma entrevista com o curador Chris Anderson do TED em 14 de abril que sua filosofia de condução é compreender o propósito da vida humana. A filosofia de vida é entender quais perguntas fazer sobre a resposta que é o universo. Ele gostaria de entender por que estamos aqui, como chegamos aqui, o que está acontecendo. Então, está em minha filosofia de condução, é expandir a escala e o escopo da consciência para que possamos melhor compreender a natureza do universo. Ele disse que a forte dedicação de Musk ao setor espacial demonstra sua busca por compreender o significado da nossa existência. Sua empresa, a SpaceX. A SpaceX realizou vários primeiros para o mundo, a primeira nave orbital a lançar-se com sucesso verticalmente, a primeira empresa privada a enviar uma nave à Estação Espacial Internacional,
A primeira empresa privada a enviar astronautas à órbita e a primeira empresa privada a enviar astronautas para a Estação Espacial Internacional são apenas algumas das conquistas da SpaceX até hoje. Musk tem um desejo real de descobrir os mistérios do universo, especialmente o porquê de estarmos aqui. Ler o tweet de Musk é como ler uma mensagem de um viajante do tempo que quer nos dizer o que devemos fazer para salvar o meio ambiente do nosso mundo. Ele realmente tem um dom para transformar suas ideias em empreendimentos rentáveis que beneficiarem para todos, não apenas para Elon Musk e seus parceiros de negócios. Portanto, ele deve ser considerado seriamente quando afirma que pretende colonizar Marte e estabelecer uma cidade lá antes do final do século. As pessoas estão se tornando mais conscientes de que a humanidade está caminhando para uma calamidade em algum momento no futuro. Isso pode ser manifestado como um enorme asteroide comparável ao que muitos acreditam ter extinto os dinossauros. Pode ser escassez de recursos causada por aumento da população incontrolável ou pode ser autogênese em forma de conflito nuclear. Não é simples levar as pessoas a Marte. Musk tem que criar um foguete suficientemente resistente para suportar a desafiadora jornada. Entre a Terra e Marte, o foguete deve ser capaz de transferir toneladas e toneladas de coisas entre os dois mundos, mesmo antes de entregar humanos. No entanto, os objetivos de Musk irão à falência se o foguete não puder ser viabilizado financeiramente. Tudo isso e muito mais precisou ser levado em consideração ao construir a nave. Por necessidade, Elon Musk está determinado a estabelecer uma colônia em Marte e sua empresa de exploração espacial, a SpaceX, está projetando e testando a nave, que transportará colonizadores para o planeta vermelho. Embora muitos apoiadores da empresa e de Musk tenham ficado insatisfeitos com os atrasos no lançamento da nave, isso está prestes a mudar, pois a SpaceX finalmente está pronta para enviar a nave ao espaço. Além disso, Musk também está preparado para lançar o novíssimo modelo para Tesla, seu carro de sonho, com o qual ele está pronto para conquistar a indústria de veículos elétricos, deixando para trás todos os concorrentes. Você pode pensar que isso é o limite, mas prepare-se para ser surpreendido. Musk também está planejando lançar o modelo Pi-phone. Disse que é melhor do que o iPhone da Apple. Em resumo, Musk não planeja parar e ele definitivamente terá sucesso. Ele encontrará as respostas que está procurando, de uma forma ou de outra. O que você acha sobre as crenças religiosas de Musk? Você acha que ele se converterá ao cristianismo mais cedo ou mais tarde? Sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões na seção de comentários abaixo. Se você gostou do conteúdo sobre investimentos que eu acabei de compartilhar com você, eu gostaria de pedir para se inscrever no meu canal e deixar um like no vídeo.